Orando com o Santo do dia, 26 de agosto, celebramos hoje São Zeferino. A vida de São Zeferino como Papa nos fornece preciosa oportunidade de conhecer uma página da história da Igreja, Nossa Mãe, que ele dirigiu com prudência e firmeza por quase 20 anos, em momento particularmente muito difícil. Depois do Papa Vítor, de origem africana, clero e povo elegeram para a cátedra de Pedro um romano, Zeferino, filho de um certo Abôndio. Era o ano 199. Vivia-se um clima de perseguição religiosa. Ser papa era sinônimo de candidato ao martírio. Os 13 predecessores de Zeferino na cátedra de Pedro tombaram mártires. Contudo, nunca foram as perseguições as piores situações da Igreja. Isso é tremendo, porque pensamos muitas vezes, lá naquela origem, que o Império Romano era o grande inimigo da Igreja. Nunca foram as perseguições as piores. Repito, sempre em sua história, a Igreja foi muito mais prejudicada pelas lutas internas provocadas pelas heresias. E hoje também provocadas por, muitas vezes, carreirismo, vaidades. A Igreja, em seu primeiro século de existência, acreditou e transmitiu pacificamente a doutrina contida na pregação dos apóstolos e nos livros sagrados, sem outras preocupações especulativas. Mas na segunda metade do século II, houve tentativas de elaboração filosófica sobre os dados da revelação. Foram promovidas, sobretudo, pelos gnósticos e descambaram em heresias. Era o esforço de interpretar a fé à luz da filosofia neoplatônica, desvirtuando a força da revelação e negando a divindade de Cristo. Contra estas deformações doutrinárias se insurgiram escritores de vulto como Santo Irineu, bispo de Leão, Santo Hipólito, Tertuliano, Zeferino, pastor espiritual, amante da paz, seguia o curso das polêmicas com vigilância paternal, reafirmando a doutrina tradicional e alertando os fiéis contra as novidades. Só mais tarde interveio com a condenação contra a heresia de um certo Pracea, que identificava o Cristo com o Pai, o qual teria sofrido e morrido. Também rejeitou a doutrina de Teodoto, que subordinava Cristo ao Pai como se fosse simples criatura. Outra heresia que atormentou aquela época foi a de Montano, que se dizia ser a revelação do Divino Espírito Santo. Com isso, profetizava o iminente advento de Cristo para o juízo final e pregava uma disciplina eclesiástica muito rigorosa. O Papa Zeferino não era teólogo nem escritor, mas o seu bom senso, fortificado pela assistência do Espírito Santo, evitou todo o extremismo. Permaneceu fiel intérprete da tradição apostólica, rejeitando as sedutoras teorias do tempo. Resistiu também às pressões do escritor e teólogo Hipólito, em que Roma, com seu rigorismo,
lhe causou tantos aborrecimentos. Grande merecimento do Papa Zeferino foi ter valorizado a capacidade administrativa de Calixto, um convertido do paganismo, membro do clero romano e que irá ser seu sucessor na cátedra de Pedro. O Papa Zeferino encarregou Calixto de organizar cemitérios cristãos separados daqueles dos pagãos, pois os cristãos acreditavam na ressurreição dos corpos e, de outra parte, queriam estar livres para poder tributar culto aos mártires. Alguns nobres, ou melhor ainda dizendo, algumas nobres famílias cristãs, possuíam ao longo da Via Ápia umas tumbas amplas e profundas. Ligaram-nas com as galerias subterrâneas, em cujos flancos se abririam nichos para túmulos dos cristãos e dos mártires. Esse processo deu origem às catacumbas, verdadeiras necrópolis, que perfazem dezenas e dezenas de quilômetros de túneis. Além das vicissitudes internas, o longo pontificado de Zeferino foi marcado pelo recrudescer da perseguição, por obra do imperador Setímio Severo, 202 a 218, que ceifou numerosas vítimas e cercou a atividade da igreja. Zeferino foi até, pode-se dizer, a vítima mais ilustre desta perseguição. Junto com o grande bispo e escritor Santo Irineu, morreu em 217 e foi sepultado numa capela nas catacumbas que ele mandou construir e que passaram a história com o nome do seu sucessor, São Calixto. No mesmo lugar se conserva a memória do Papa Sisto, do acólito Tarcísio e da Virgem Cecília. A história de São Calixto é maravilhosa porque ela nos faz olhar para dentro da igreja e ver que muitas vezes os problemas não vêm de fora, vêm de dentro. Como naquele tempo as heresias. As heresias foram levantadas por gente de dentro da igreja. Como hoje também muitas adversidades são gerados dentro da igreja, conflitos, tantas situações. Então vamos pedir a Deus, por intercessão de São Zeferino, pela igreja, pela unidade, pela conversão de todos nós, do clero e de todos os fiéis. Que nos unamos em Cristo, que seja maior aquilo que nos une, que é Cristo, a Eucaristia, do que aquilo que nos divide, o ciúme, a inveja, a maledicência, a soberba, enfim. São Severino, rogai por nós. Que Deus te abençoe, te proteja, livre de todo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Orando com o Santo do Dia, um caminho de excelência no seguimento de Jesus. Assista nossos vídeos, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal de vídeos do YouTube, siga nossa página do Facebook, curta, compartilhe. Obrigado, fique em paz e até o próximo.